palavra que se tornou insuportável de tanto que vem sendo usada à exaustão e de forma errada, vazia, acusatória e leviana. Diz mais sobre quem fala do que sobre os outros, para quem apontam o dedo acusatório, dizendo que eles são inclusive responsáveis pelas mortes por Covid, apenas por defenderem a autonomia do médico e o direito dos pacientes de tentarem se tratar logo nos primeiros sintomas. A palavra é negacionista. Desde quando alguém que reconhece a necessidade de se tratar e de se tratar logo está negando a existência e o perigo da doença? É justamente o contrário. Quem acha que não precisa fazer nada, que pode ficar esperando para ver se os sintomas se agravam, é que está minimizando o risco de morrer. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e aproveito essa ideia banalizada ao extremo para apontar o que talvez se confirme ser o maior erro dessa pandemia: o negacionismo do tratamento imediato aos doentes. Esta semana, enquanto muitos se distraíam com aquela CPI que não quer investigar nada, não está nem aí para os doentes ou para os mortos de Covid, nem mesmo para os parentes em luto, que só quer tentar achar alguma coisa para incriminar o presidente, a Câmara dos Deputados realizou uma sessão que deveria ter sido vista por todos os brasileiros. Não estava discutindo nada relacionado à pandemia, mas como infelizmente no fim de semana o Brasil superou a marca dos 500 mil mortos por Covid, muitos deputados usaram a tribuna como palanque para aquele populismo de sempre. A sessão foi a de segunda-feira, 21 de junho, e os deputados estavam discutindo o texto da medida provisória que viabiliza a privatização da Eletrobras. Durou 6 horas essa sessão. Vários deputados do PT, PSOL, esses partidos de esquerda que adoram jogar para a plateia e ficar lacrando, e assim como parte dos senadores da CPI, está apenas tentando achar alguma coisa para incriminar o governo federal, passaram a tarde sambando em cima dos caixões. Fizeram aquele teatro de sempre, com plaquinhas estampando o número de vítimas fatais, simulando empatia com as famílias, quando todo mundo percebeu que a intenção era responsabilizar o presidente da República pelas mortes. Para variar, politizaram o tema e insistiram naquela tese tosca de que não é um vírus que está matando, e sim alguém muito irresponsável e mal intencionado. E eu não vou nem falar que se é para achar culpados, há sim muitas possibilidades, e não passaram nem perto da CPI. Prefeitos, governadores, secretários de saúde e outros funcionários públicos municipais e estaduais suspeitos de desviar dinheiro da saúde para construir hospitais de campanha que mal foram usados, ou suspeitos de estarem envolvidos na compra de respiradores e de outros equipamentos superfaturados que sequer foram entregues. O STF pode até ter blindado governadores e prefeitos para que eles não precisem ir na CPI, e os senadores podem nem estar interessados em ouvir esses políticos, como já demonstraram, mas a Polícia Federal, o Ministério Público, os conselheiros dos tribunais de contas dos estados e do Tribunal de Contas da União estão atrás das informações, e a gente ainda vai ouvir falar muito desses casos. A verdade vai aparecer. Mas voltando à sessão da Câmara, não foi pelos discursos deploráveis dos deputados de esquerda que eu disse que todo brasileiro deveria ter assistido a essa sessão. Foi pelo que falou o deputado paranaense Diego Garcia bem no finzinho. Ele aguentou calado, ouvindo barbaridades durante quase 6 horas, com uma dor imensa no coração, porque ele faz parte de uma das famílias dos 500 mil mortos por Covid no Brasil. Ainda nem saiu do luto pela perda do pai. É recente, faz 3 meses que o pai dele faleceu. E no finzinho da sessão pediu a palavra para escancarar o que, na opinião dele e de milhões de brasileiros, é o verdadeiro patrocínio da morte no Brasil. Eu aguardei até esse momento para poder usar a palavra, o tempo de liderança. Esse dia 21 de junho, exatamente nessa data, nós
eu e a minha família. Vivemos aí um momento talvez o mais difícil da nossa vida. Fazem 3 meses que eu perdi meu pai, no último dia 21 de março. Tem sido um momento muito difícil. Meu pai, ainda no primeiro dia de sintomas, me procurou médico, foi ao hospital. Infelizmente, o profissional orientou ele a voltar para casa, sem fazer exames, sem tomar nenhum medicamento. E eu descobri, 7 dias depois que ele estava mal, porque fiz uma ligação, uma chamada de vídeo para minha mãe, que estava no primeiro dia com os sintomas dela. Ela tossiu na ligação e ali eu descobri que ela estava ela tinha os sintomas ali da Covid e pedi então para que ela chamasse meu pai, que eu iria orientar o meu pai como proceder. Só que enquanto ela chamava meu pai, eu pensava, bom, se ela está, meu pai também está. E eu então comecei a conversar com ele, e ele começou a relatar que ele já estava há dias se sentindo mal, cansado, com a garganta ruim, tossindo. E eu disse para o meu pai, pai, você está com Covid. E eu liguei na hora para o Dr. Laércio Abraão Seconello, da cidade de Londrina, que atendeu eles por videoconferência. E meu pai naquele dia começou a tratar, e a minha mãe também. Todos nós, presidente, tratamos no primeiro dia de sintoma. Eu, minha esposa grávida com 37 semanas, meu irmão, nossos filhos, minha cunhada, todos nós conseguimos vencer esse vírus. O meu pai, infelizmente, ele faleceu. Ele não teve a mesma sorte que nós. Apesar de ter procurado médico, apesar de ter ido ao hospital no primeiro dia de sintoma, e hoje, essa data em que a oposição fez questão de tanto ficar falando ao longo da sessão toda, só que eles não falam daquilo que poderia de fato ter evitado a morte e o luto de milhares de famílias, assim como a minha. Está sendo o momento mais difícil da minha vida. Está sendo um momento difícil de lidar. Eu, no primeiro dia de sintoma, também fui ao médico, procurei um hospital aqui em Brasília e ele também me mandou de volta para casa. Sem remédio, sem sequer orientação para realizar o exame. Mas eu tinha certeza que eu estava por conta dos sintomas. 2 dias depois, veio a confirmação que eu estava com Covid. O meu pai não teve a mesma sorte. E o exemplo do meu pai é o exemplo de milhares de pessoas, presidente. Milhares de pessoas morreram no nosso país pela falta de informação, pela falta de orientação, pela falta de responsabilidade de pessoas que mandaram o povo com sintomas de volta para casa sem sequer fazer exame. O meu pai não está aqui. E é duro para mim. É o momento mais difícil da minha vida. Mas hoje, depois de 3 meses, eu volto ao plenário da Câmara dos Deputados para fazer um apelo a todos os parlamentares que hoje se pronunciaram defendendo a vida. Vamos defender a vida junto daqueles que estão salvando as vidas através de tratamento, através de orientação das pessoas de como proceder nas fases dessa doença. Vamos ajudar a salvar a vida dos brasileiros, se unindo em torno das pautas de interesse aqui no Congresso, no plenário.
e não fazendo da morte de pessoas que morreram como meu pai um palanque político. Eu não admito isso. Fiquei a sessão toda aguardando para poder fazer essa fala, esse desabafo, porque o meu pai não está aqui mais, por conta de um responsável que mandou ele de volta para casa. Não tinha nenhum problema de saúde, nenhuma comorbidade. Estava estudando para o concurso da Polícia Federal aos 63 anos de idade, treinando, mas morreu porque confiou na palavra de um irresponsável que mandou ele de volta para casa. Nós não podemos aceitar isso mais. E é preciso nos unirmos para apoiar esses médicos que estão salvando a vida das pessoas em todo o Brasil. Autoexplicativo, né? Triste demais, não só a morte de um homem saudável, sem comorbidades, relativamente jovem ainda, 63 anos. Triste também saber que ele foi ao médico logo que apareceram os sintomas e foi mal orientado, mandaram para casa sem nenhuma medicação. Triste saber que o deputado viveu isso 2 vezes, com o pai aqui no Paraná e também ele próprio, quando esteve doente. A esposa também foram ao médico e receberam a mesma orientação. Vá para casa, espere para ver o que vai acontecer. Por sorte, o deputado sabia, já tinha informação suficiente, sabia da possibilidade de se tratar, procurou outro profissional de saúde que não se rendeu ao medo e à patrulha dos negacionistas do tratamento e prescreveu a medicação. O deputado se tratou e se curou. Quantas mortes poderiam ter sido evitadas se os doentes estivessem sendo orientados desde o início da pandemia a procurar médico logo que aparecem os primeiros sintomas? Quantos não teriam morrido se médicos e prefeitos não tivessem sonegado o tratamento à população, se tivessem ao menos orientado pacientes que querem se tratar a procurar outro profissional de saúde, já que eles não acreditam que o tratamento funcione? Quantos pacientes teriam evitado o avanço da doença para uma fase mais grave se tivessem sido medicados com antivirais que são usados há décadas, nunca foram associados a efeitos colaterais graves, tanto que são prescritos em toda a África, na Amazônia, em vários lugares para outras doenças, mas que funcionam também como antivirais. Há estudos comprovando isso. Quantos teriam sido poupados de internação? Quantas famílias não estariam em luto agora se negacionistas do tratamento não tivessem causado essa confusão na cabeça da população e não tivessem deixado que as informações circulassem mais livremente? Saberíamos dos resultados que vêm sendo obtidos nos municípios, nos estados que adotaram o tratamento como política pública de saúde. Olha, se você também se compadece com depoimentos como o do deputado Diego Garcia, se fica indignado com a criminalização de médicos que estão salvando vidas, com a interdição do debate, o negacionismo do tratamento a quem quer se tratar, a si próprio e a sua família, não impor qualquer coisa aos outros, mas quer ter o direito de tentar se salvar em caso de doença, deixa aí seu comentário, curta e compartilhe também o vídeo para chegar a mais gente. Eu aproveito para agradecer aos assinantes da Gazeta do Povo que possibilitam que a gente faça esse jornalismo único no Brasil e que disponibilize parte do conteúdo para mais gente assistir. Caso ainda não seja nosso assinante, eu te convido a apontar a câmera do celular para o código que aparece na tela. Ali tem uma promoção. Sendo nosso assinante, você vai ter acesso a toda a cobertura jornalística e a artigos exclusivos de mais de 40 colunistas. Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza, J.R. Guzzo, Alexandre Garcia, Luiz Ernesto Lacombe, Daniel Lopes e vários outros. Eu também sou colunista da Gazeta e te espero lá.